Sejam bem-vindos a mais um Direito Bancário em Debate, manhã de quinta-feira, 8 horas e 40 minutos de Brasília, onde toda semana nós apresentamos aqui um advogado, uma advogada diferenciada para debater um tema importante para a advocacia bancária. Então você que está entrando aqui agora, já pega esse aviãozinho aqui e já compartilha com seu amigo advogado, com sua amiga advogada que precisa saber sobre essa temática de fraude em empréstimo consignado. Hoje eu vou trazer aqui a advogada diferenciada, doutora Yasmin Fidelis, que vai bater um papo conosco aqui sobre a advocacia neste produto da advocacia bancária. Então, você não pode perder, o conteúdo de hoje é muito, muito quente para você que quer aí iniciar a advocacia, que quer alavancar a sua advocacia, e este tema é muito recorrente nos tribunais, na vivência forense. Então você que está entrando aqui, um bom dia, estou vendo bastante gente entrando já por aqui, muito bacana ver você, advogado diferenciado, que está aqui também conosco, mesmo estando no nosso curso, está aqui todos os dias, aprendendo, trocando conhecimento. Deixa eu ver se a doutora Yasmin Fidelis já entrou por aqui, para que nós possamos aí iniciar a nossa live de hoje, nosso Direito Bancário em Debate. Agora vai. Bom dia, doutora Yasmin. Bom dia, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, né? Para a gente falar desse tema super importante, que é a fraude no empréstimo consignado, que tem afligido milhares de aposentados e pensionistas no Brasil afora. E você, né, que é uma advogada diferenciada, está aí defendendo essas pessoas que precisam, de fato, de um advogado, de uma advogada diferenciada. Antes, né, da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria, doutora Yasmin, que você se apresentasse, falasse de onde que que área que advoga, né, há quanto tempo, se faz parte da OAB, se não faz, né, do cargo de comissões. Se apresente aí para os nossos seguidores, por favor. Bom dia a todos, bom dia, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz quando recebi. Bom, eu advogo principalmente aqui, sou de Minas, interior de Minas, Guaxupé, e atualmente eu estou como coordenadora do Grupo Temático de Direito Bancário, aqui da OAB Jovem Estadual. Aí nós promovemos live sempre com o objetivo de ajudar o jovem advogado e todos os demais. Eu advogo há 8 anos, desde então sempre vim buscando aí conhecimento no direito bancário, que posso dizer que o entendimento que temos hoje é muito novo, né? Antes, eu lembro que quando eu me formei e surgiu o primeiro caso de direito bancário para mim como advogada, eu lembro que existia aquele brocard horroroso do pacta sunt servanda, que o direito tinha que os pactos deveriam ser respeitados, né? Mas não é bem assim, né? Através do direito do consumidor, a gente hoje tem um entendimento diferenciado em vários ramos do direito bancário. E nesse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, a gente ainda tem uma série de mitos por trás, Yasmin, eu vejo, né, do próprio Poder Judiciário, quando vai tratar a questão, né? Às vezes, nessas fraudes de empréstimo consignado, a gente ouve lá, não, ele firmou porque quis o empréstimo ali, então ele sabia o que estava fazendo, ele usou o dinheiro, né, que caiu na conta dele. Então a gente precisa aí descortinar nesse bate-papo de hoje, né, esses mitos que existem por trás, né, porque o dinheiro caiu na conta, a pessoa é obrigada a aceitar aquele crédito, né? Fraude de empréstimo consignado, pessoal, você que está entrando aqui agora, precisa entender que a fraude ela tem de várias formas, né, Yasmin? Você vê na sua advocacia aí, ela acontece por meio de correspondente bancário, ela acontece pelo próprio gerente do banco, ela acontece por terceiros que usam dados do consumidor e fazem o empréstimo. Então, ela tem várias portas de entrada na advocacia. Então, você precisa entender. Nos seus casos aí, Yasmin, você tem recebido esse tipo de fraude que acontecem de que modo, mais ou menos? Hoje, aqui no escritório, meu principal trabalho é dentro das fraudes de empréstimo consignado. Meu primeiro caso foi meu avô, que aconteceu, um amigo meu trabalhava no banco, o banco em que meu avô recebia, e a cidade é pequena, né? Guaxupé tem 50 mil habitantes,
E ele me ligou e falou, Yasmin, seu avô é fulano de tal? Eu falei, por quê? Ele falou, olha, a conta dele tá um caos, tem empréstimo, fizeram um monte de coisa, traz ele aqui pra gente ajudar ele a resolver. E foi meu primeiro processo. E desde então eu comecei a pesquisar, e aí acho que na fila ali para receber as aposentadorias, eles mesmos vão passando o meu nome, vai na Yasmin que ela resolve. Mas é complicado porque os bancos, eles atuam na ignorância, né? Dos aposentados, dos pensionistas. Às vezes cai um valor que ele não pediu, ele não solicitou, e aí eles vão até o gerente ou qualquer atendente do banco, e aí eles falam, é um adiantamento de 13º, é um bônus que caiu na sua conta, e aquilo vai virando uma bola de neve, porque quando o cliente chega no nosso escritório, não é um empréstimo, são vários valores pequenos, mas que estão sendo descontados. Às vezes eles só vão até o banco para tirar o valor exato da aposentadoria, né? Quem recebe aí o salário mínimo tira os 1.412 e não sabe o que está acontecendo. Às vezes acaba utilizando limite especial que nem sabe que tem, ou então os descontos são muito pequenos, R$ 20, R$ 7, R$ 30, e chega aqui no escritório de uma forma que a gente olha, são 5, 10 empréstimos e eles nem têm conhecimento. Sim, não, e acontece muito, né, dessa questão. Eu acho que uma das principais fontes das fraudes são essas, né? O correspondente liga e não documenta. Esse que é o grande problema que eu vejo nessa prática, né? E aí gera um grande trabalho para o advogado e para o advogado. O gerente ou o correspondente liga para o cliente e fala, devido ao seu bom relacionamento e tal, foi disponibilizado um dinheiro na sua conta. E o coitado do aposentado, do pensionista, ele acha que, na verdade, é uma diferença da Previdência que ele teria tido, porque vira e mexe acontece de ter isso, né, na Previdência, o retroativo. E aí a pessoa acha que aquele dinheiro é dele mesmo, ele não tem que pagar nada. E aí quando ele vai tomar pé da situação, na verdade ele foi contratando uma série desses bônus, que na verdade eram empréstimos, na conta, quando não tem ainda o saque. Porque acontece não só do empréstimo, mas também o saque no RMC e o saque no RCC, né, Yasmin? Isso tem acontecido aí contigo também, no RMC e RCC, dentro dessa lógica do consignado? Eles contratam, às vezes tem agora, às vezes nem precisa chegar, né, o cartão para eles. Às vezes a contratação é por telefone mesmo. Tem uma margem aqui, tem um dinheirinho aqui para receber. E eles acabam aceitando, mas assim, achando que é uma vantagem, mas não é. O banco ele nunca sai perdendo, né? Ele sempre vai ter ali uma modalidade para lucrar em cima de todas as atitudes. E normalmente igual eu disse, quando o cliente chega aqui no escritório, às vezes a família, ou mesmo o aposentado, pensionista que chega, tem várias modalidades. A gente fala de fraude em empréstimo, mas tem, às vezes, o empréstimo caiu e ele utilizou, ou então o empréstimo caiu, ele viu naquele momento e se assusta e vai atrás para ver o que de fato aconteceu. Às vezes eles fazem empréstimo e os bancos vão renovando essas contratações. Eu estou com uma cliente aqui no escritório, por exemplo, que ela está com essa renovação de um empréstimo desde 2002. Então, faz 20 anos, mais de 20 anos, que ela vem pagando um empréstimo que já se pagou há muito tempo. E, aos poucos, eles vão achando que, não é juro, é isso, é aquilo. E, na verdade, não, né? Eles estão sendo ludibriados. E é por isso que nós atuamos para que isso não ocorra, até mesmo todas essas situações são passíveis de indenização, né? Sim, e é interessante, né, essa temática de fraude nos empréstimos. Quando a gente fala de crédito consignado do INSS, pessoal, a gente precisa ter claro que a contratação por telefone ela é proibida desde a Instrução Normativa 28, que depois ela foi revogada pela 138 e ainda permanece a lógica de que a contratação por telefone é proibido. Mas o que esses experts, né, do outro lado, lá dos correspondentes, fazem para lesar o consumidor? Eles não fecham o contrato por telefone.
Eles seduzem o consumidor por telefone. Eles enganam o consumidor por telefone. Ligam e fazem aquela proposta mirabolante. Mas na hora de fechar, ele fala, vou mandar um link para o senhor confirmar aí que o senhor vai receber esse dinheiro na sua conta. Aí o coitado do aposentado, do pensionista, muitas vezes precisando daquele dinheiro, por necessidade, porque a aposentadoria é um valor irrisório. Quem sobrevive hoje com um salário mínimo é uma situação muito difícil. Ele vai lá e clica no link do WhatsApp ou do SMS e acaba validando a operação. Então nós precisamos aí abrir os olhos para esta forma de fraude, porque ela não é por telefone. E a pessoa chega falando para você que foi por telefone. Me ligaram para isso. E não é contratação telefônica. Então você não pode falar, não, o contrato é nulo porque a contratação foi telefônica. Existem correspondentes que vão na casa, por exemplo, aqui em cidades pequenas, né? Minas é formado por várias cidades menores e o correspondente às vezes vai na casa do aposentado ou pensionista para auxiliar na contratação. E aí vem aquela situação, às vezes a gente pede a geolocalização e está na casa dele, tem a fotinha dele bonitinho, mas muitas vezes ele realmente foi ludibriado para ter aquela atitude, né? O correspondente estava na casa dele. Isso é muito recorrente e acontece não só em cidades menores, mas também nas capitais, porque assim, para o correspondente bancário é uma forma mais segura dele validar a operação, é uma forma mais segura disso. Então ele acaba indo na sede do trabalho daquela pessoa ou vai também lá na casa da pessoa para ter um ar de legitimidade e legalidade na transação. E na verdade quem fez tudo foi o correspondente. E muitas vezes, e aqui surge um bom ponto de trabalhar, o celular utilizado para fazer a operação não é do aposentado. Porque ele é um analfabeto digital. Às vezes ele não sabe, ele não tem nem o aplicativo ali do banco instalado no celular. Aí que nasce a oportunidade para você. Porque quando a gente vai estudar um pouco mais aprofundadamente a parte do direito bancário, nós precisamos entender que as assinaturas eletrônicas, elas no espectro do INSS, elas sofreram atualizações. E hoje nós temos a Instrução Normativa 138, que pede, determina a data prévia para fazer a nota técnica. A data prévia vai e faz a nota técnica, que é a nota técnica número 1 de 2022, que trata desse assunto. E aí esta nota técnica, ela fala dos requisitos de validade de uma assinatura eletrônica. Primeiro, nós temos que ter uma assinatura com biometria facial, então tem que ter o reconhecimento facial daquela pessoa. Só que não é simplesmente pegar uma foto dela e fazer o upload com o aplicativo. É uma foto, Yasmin, que ela tem que ser, que eles chamam de tecnologia liveness, ou garantia de vivacidade, a pessoa viva. Então não pode ser simplesmente uma foto estática. Ela tem que ter movimentos para demonstrar que aquela pessoa está viva. Essa é a assinatura válida. E detalhe, o dispositivo que pode fazer isso é um dispositivo pessoal e intransferível. Quando eu falo dessa intransferibilidade, o correspondente bancário não pode utilizar o celular dele. Não é... Teria que ser do próprio consumidor. E aí que a gente precisa pegar. E a gente pega essa prova a partir do cadastro prévio do dispositivo. As instituições financeiras precisam cadastrar o dispositivo. Então eu, Homero, tenho que ter o meu cadastro do meu aparelho celular lá. Agora, se não tem o cadastro, eu tenho que partir de uma lógica que o banco não adotou padrões de cautela para fazer a transação. Então esse é um ponto. Você já pegou aí a mesma selfie, Yasmin, reaproveitada em outros contratos? Quando a gente pede a ficha várias vezes. A maioria é assim, né? Principalmente quando os empréstimos são do mesmo banco. Até já aconteceu de um banco vender o crédito para outro, aquela sessão de crédito, e ter a mesma foto quando a gente pede. Por isso que é tão importante, e assim, é uma coisa que depois das aulas do professor eu comecei a fazer, e até mesmo por questão probatória, as notificações, para tentar conseguir a maior possibilidade de provas. Pedimos as fichas de cadastro, os contratos, as assinaturas, porque normalmente, muitas vezes o banco nem tem. Quando tem todas essas questões que a gente pode visualizar, que na maioria das vezes o banco não respeita nenhuma dessas instruções aí. É verdade. E essa questão de reaproveitamento de selfie, pessoal, é proibida pela Instrução Normativa 58 e da nota técnica. Eu não posso.
A cada selfie é para um contrato específico. Mesmo que eu faça no mesmo momento, isto não pode ser objeto de reaproveitamento. Se eu fizer lá naquele momento 10 contratos, tem que ser 10 coletas de assinatura eletrônica. Não pode ser reaproveitado. Então, isso é um ponto que a gente precisa trabalhar mais nos nossos, né, casos, nas nossas petições, para que os tribunais conheçam. Porque, assim, isso é uma coisa que você, Yasmin, a gente até conversou uma vez sobre isso, né? A importância de fazer uma petição inicial diferenciada. Porque quando eu falo de diferenciada, pessoal, não é para se achar melhor ou pior que os outros, é porque nós precisamos levar ao Poder Judiciário uma demanda de forma diferente. Eu brinco que a gente não pode ser só advogado CDC. Porque o judiciário já conhece o CDC, então você tem que ir além, né? Mostrar normativas do Conselho Monetário, mostrar a autorregulação bancária para que o magistrado. Você já passou por isso, né? Ter reconhecimento do seu trabalho, Yasmin, em decorrência, né, dessa especialização do seu conhecimento. Fala um pouco Sim, sobre isso. em uma das lives o professor falou, inclusive, que nós, como advogados, é humanamente impossível a gente conseguir ter conhecimento amplo de todos os direitos. Por isso que a gente se especializa. E muitas vezes o juiz, ele também não tem condição de especializar em todos os ramos. E o direito bancário, ele tem um entendimento muito atual, principalmente depois da Covid, né, da pandemia, o entendimento tem melhorado para o consumidor. E quando a gente faz uma petição e a gente mostra conhecimento, não é só aquele copia e cola, a gente conta a história do consumidor, apresenta a nossa tentativa de solução extrajudicial, a gente mostra que a gente tentou mesmo ver quais foram os mecanismos que o banco utilizou para fechar aquele contrato, tem toda a questão das assinaturas, como foi. A partir desse momento que a gente constrói uma petição rica em detalhes, rica em provas, mostrando que o consumidor ele não é só hipossuficiente pelo código, ele é hipossuficiente na realidade dos fatos. Então, isso mostra, faz com que o judiciário, né, o juiz, ou mesmo o assessor que está lendo a nossa petição, entenda o caso e veja o nosso conhecimento e comece a ver que nós não somos simplesmente advogados que estão ali tentando, mas nem sabem muito bem o que está acontecendo. Então, aqui na minha comarca, fui elogiada, fiquei muito feliz até dividir com o professor, né, com relação às minhas peças, porque são diferenciadas, são desenhadas, né, que a gente brinca até no curso, a gente desenha para o juiz mesmo, apresenta tudo para ter êxito. Então, grande êxito, tenho tido muito êxito nas ações, principalmente por conta disso. E nessa questão de fraude, esse trabalho requintado é importante mesmo, Yasmin, eu julgo de muita importância, mas não só isso. Você falou um pouco já sobre notificação extrajudicial, e eu queria puxar um gancho sobre esse assunto, porque, assim, esses dias até eu acho que eu compartilhei num bunker nosso, falando sobre a condenação de um advogado por litigância predatória, né? A questão de fraudes nos empréstimos, inclusive nos consignados, gente, é muito complicado você ir para o Poder Judiciário simplesmente porque o consumidor falou assim, olha, não fiz o contrato. E ele chega às vezes falando assim, não fiz o contrato. Se você vai para o Judiciário simplesmente com a palavra daquele consumidor, há uma grande chance de você ter dor de cabeça, para você e para o seu cliente. E você vai ter dor de cabeça com o juiz e com o próprio cliente, porque ele vai ficar puto de raiva de você, falando, ah, peraí, por que você não me avisou antes que a gente tinha que fazer essas diligências? Né? Por que eu entrei para ganhar e saí condenado? Porque o cliente sai condenado por litigância de má-fé. Ele sai revoltado com você. Então, assim, esta parte das notificações preparatórias extrajudiciais, elas são essenciais na minha visão. Eu sei que muita gente fala, não, mas você é muito burocrático, Homero, você inventa demais a fase extrajudicial. Mas na sua vivência prática, você acha, Yasmin, que esta notificação extrajudicial, ela é essencial, não é? Como é que ela funciona para você aí? Tudo aqui no escritório a gente tenta resolver extrajudicialmente. Tudo. Chegou aqui, a primeira coisa que eu falo para o cliente, embora ele tenha, e isso não só na fraude de empréstimo, mas revisionais, cartão, qualquer situação. Chegou aqui, eu sempre apresento para o cliente e, inclusive, tive
Na terça-feira, a Larissa teve uma live através da plataforma da OAB Jovem, e ela falou como a importância, né, das notificações extrajudiciais. E de fato elas são, porque são através delas que a gente consegue traçar a melhor estratégia para ajudar o cliente. Então ele chega aqui, por exemplo, olha, eu não tenho conhecimento desses empréstimos. Então, tudo bem, eu vou fazer toda essa estratégia, né? Mandar as notificações, tem o saque, tem pelo consumidor.gov, pelo Bacen. Mandou os contratos, as assinaturas, como foi feito. Normalmente eu peço os extratos. Se tem a data de inclusão, que foi lá, dia 14 de março de 2024, então eu quero, daquele período, os extratos para ver se entrou, porque tem muitos empréstimos que só cobram e nem tá não foi depositado nenhum valor na conta do cliente. Então a gente pede os extratos, pede os contratos, verifica as assinaturas, tem assinatura que o cliente fala que não reconhece, tem assinatura que é nítido que não é do cliente. Já tive casos aqui no escritório em que era uma fraude, acredito que por vazamento de dados, a selfie nem era do meu cliente. Então, assim, e era assim, foi depositado em uma conta que não era dele, a selfie não era dele. Então, são situações que a gente só consegue a partir do momento que são respondidas as notificações. E aí, quando a gente entra no judiciário, a gente já entra com todas as armas. Por quê? Naquele momento, a gente sabe, olha, se eu vou ajuizar essa ação falando que ele não tem conhecimento desse contrato, e o banco me manda uma contestação com esses contratos assinados, e a gente chega aqui e o cliente fica todo sem graça, lembrei, isso fica ruim pra gente, e a gente perde todo um trabalho ali que a gente tentou fazer, e pode ser que o cliente, na vergonha dele, ele ainda culpe a gente Sim. por não ter êxito naquela ação. Então, a partir do momento que a gente tem essa estratégia de ter as notificações, se porventura, já tive casos também, em que o cliente reconhece, não, realmente, fui eu que fiz. É esse contrato? Não sabia. Porque às vezes tem essa questão de cessão de crédito, às vezes ele fechou com um banco, mas lá está sendo cobrado por outro. E aí a gente traz essa situação, pode ser que não vai ser um processo em fraude de consignado, mas vai ser uma revisional, um contrato que a gente pode discutir alguma cláusula aí que está abusiva. Então, eu acredito que através das notificações, a gente consegue, depois, né, das respostas, até traçar junto com o cliente uma solução que, de fato, será procedente para ele. A gente vai conseguir ajudar ele, não na mentira, mas de uma forma que realmente a gente vai conseguir traçar a melhor estratégia. Yasmin, você colocou aí algo que a gente sempre discute e fala, né? Que é o cliente bancário, ele nunca ser um cliente de uma ação só. E às vezes as pessoas acham, não, peraí, esse cliente ele falou que não fez, mas chegou o contrato, tá tudo regular, e às vezes a pessoa manda embora. Gente, você não pode mandar um cliente bancário embora sem fazer um trabalho de investigação do bem, que eu falo, é investigar a vida financeira dele e falar, olha, você tem estas possibilidades, você tem aqui possibilidade de analisar o SCR daquela pessoa, você, se é um aposentado, entrar no meu INSS, ver aquela monte de empréstimo que aquela pessoa fez, os cartões consignados, tanto o de consignado RMC comum como o RCC, que é o cartão de benefício. Então não é simplesmente, esse cliente falou que não fez, mas na hora a gente constatou que fez e você vai mandar ele embora. Não, você não pode fazer isso. Você precisa, de fato, fazer esse trabalho de investigar melhor a vida dele, porque dali você tira várias outras oportunidades. E a questão do advogado vendedor, né, Yasmin? Porque não adianta você só bom de direito. Você tem que mostrar para ele as oportunidades. Este cliente, normalmente, ele tem um nível de consciência muito baixo. Ele nem sabe que existe possibilidade de ação nesses casos. Então você que precisa descortinar essa ignorância dele e mostrar, olha, existe possibilidade de trabalhar aqui. E mostrar ali o possível proveito econômico que ele vai ter com aquela ação. Então você precisa também ser um bom vendedor, né, Yasmin, nesse processo de atendimento ao cliente, no funil de vendas ali. Isso é muito fundamental. E dentro dessa coisa que você colocou de notificação, você pode comentar, se querer falar, pode falar.
Não, e até mesmo a questão dos honorários, né? Dá pra gente, às vezes, quando a fraude ela realmente acontece, que teve esse depósito que o cliente não solicitou, às vezes a gente consegue negociar com o banco e já tive também casos em que nós conseguimos uma solução extrajudicial. Então, o banco, ele reconhece, ele sabe do erro, às vezes ele concorda em deixar aquele valor com o cliente e ainda pagar um valor indenizatório. Então, assim, em todos os casos, a gente tem que pensar na solução, que ela pode ser mais rápida, e quando ela é rápida, o cliente sai com aquela visão de que nós somos maravilhosos, que a gente, e de fato somos, né? Porque conseguimos a solução de forma mais rápida. Então, assim, quanto eu costumo dizer, né, que quanto mais rápido eu consigo solucionar, mais rápido eu tenho os meus honorários. Às vezes, principalmente essa questão de cobrança, tá cobrando do cliente, né, as parcelas, ele não solicitou. Às vezes, o cessar essas cobranças, a gente já pode combinar, e é isso que eu faço aqui no escritório, com relação aos honorários. Olha, eu faço o contrato, os meus honorários vão começar, os honorários iniciais, eles serão iniciados a partir do momento que o desconto cessar da sua conta. Então, você vai deixar de pagar para o banco, vai começar a pagar os meus honorários, mas possivelmente teremos êxito, né? Diante de tudo que a gente conseguir lá, teremos êxito lá na frente. Então, o consumidor ele vai conseguir te pagar aquele honorário inicial. Por quê? Porque ele também deixou de pagar para o banco, ele está pagando para ser solucionado o problema dele. Então, aqui no escritório eu consigo até mesmo negociar a questão dos honorários, que é uma das coisas mais importantes para a gente, né? Sim, com certeza. Principalmente esses honorários iniciais, né, Yasmin? Porque muita gente só quer cobrar no êxito, e eu tenho sempre batido nisso. Não, você tem que cobrar honorários iniciais, criar planos de pagamento de honorários iniciais, como você fez aí nesse caso seu, para que seja possível ter a sustentabilidade da advocacia. Ninguém vai viver só do futuro, né? Eu não posso esperar fechar a ação para você receber. Você tem contas do presente para fazer, mesmo que você advogue no virtual. Você tem todo o investimento por trás disso. Então, é importante você ter essas estratégias de cobrança, ou parcelada, né, ou iniciar a partir do momento que sair a tutela, né, provisória ali, você suspender os pagamentos do banco e aí direcionar esses pagamentos a você, é muito importante. Eu estou vendo muita gente perguntar aqui, Yasmin, sobre a questão das notificações. Ah, mas tem que esperar esse tempo do banco? Tem. Gente, é essencial, porque nessa situação de fraude, tem dois pontos fundamentais que eu vejo, sabe, Yasmin? Primeiro, pegar uma declaração do cliente escrita de que ele declara que não fez aquele contrato. Que caso ele perca a ação, e aí ele vai lá na OAB te represente, você tem aqui, olha, ele que mentiu para mim. Eu tenho que acreditar no meu cliente. Como advogado, eu preciso acreditar no cliente. Então, neste sentido, está aqui a declaração. Então, OAB, eu não tenho falta ética, não. Agora, o segundo ponto, as notificações, elas são importantes para você aumentar a probabilidade de êxito. Não é só simplesmente pegar a cópia do contrato. Principalmente hoje que nós temos assinaturas eletrônicas na grande maioria dos contratos. Então eu preciso pegar o termo de abertura de ficha daquela pessoa, porque quando eu assino eletronicamente, eles fazem um pré-cadastro para ter um padrão referencial. Então aquela ficha de abertura, para eu pegar também dados de geolocalização, IP, o código hash, que é o algoritmo por trás daquilo que registra e dá segurança a toda a operação. Se é um empréstimo consignado, como nós estamos tratando aqui hoje, também o termo de autorização de consignação em pagamento assinado eletronicamente com a mesma tecnologia, com a biometria facial, com tecnologia de vivacidade. Então não é simplesmente pegar cópia do contrato. Tem uma série de outros elementos que eu preciso buscar. Então, se a gente tiver pressa nesse tipo de ação, eu corro o risco de ter problemas. E às vezes, eu não sei se você já pegou aí, assim, o que os bancos têm feito? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele manda um contrato em branco. Eu já peguei situações que você notifica, o banco manda um contrato em branco. Aí chega lá na contestação e ele apresenta um contrato efetivamente feito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante a ficha de abertura. Porque se tem uma ficha de abertura ali e vem um contrato totalmente branco, você tem que suspeitar. Peraí, o banco está mandando simplesmente uma cópia aberta. Aleatória. Então, vou precisar de uma nova notificação para o banco. Eu quero a cópia assinada deste contrato. Me apresente ali, para você não ser surpreendido lá na contestação.
Não é que você vai ser condenado por litigação particular, porque você pediu a cópia do contrato. A questão é, você quer ganhar. O seu objetivo no processo é ganhar a ação. E não simplesmente entrar com a ação. Então, você tem que se preparar para esta guerra, para esta batalha. Eu acho que é muito importante isso aí. Você já pegou o caso assim, Yasmin, de ter o contrato totalmente em branco? De contrato em branco, não. Só daquelas assinaturas que realmente não precisa nem de uma perícia grafotécnica. A gente já olha e vê que não é do cliente. Teve esse que eu te falei também, que a selfie não era do meu cliente, era de uma pessoa totalmente aleatória, que ele não tinha conhecimento. A geolocalização dava lá na Bahia e ele mora aqui em Minas. Então, assim, mas respondendo a questão das notificações, a resposta, elas são rápidas. São contados em dias corridos, né? Acho que no consumidor.gov são 15 dias e no Bacen são 10 dias. E eu junto todas as respostas do banco já contestando na nossa inicial, já contestando as respostas, porque, olha, você tentou e o banco está argumentando isso, mas você mostra para o juiz que não é bem assim. A assinatura, olha, a assinatura é nítida que não é do meu cliente, ou a foto, olha, a ficha de cadastro está aqui a mesma selfie para todos. Então, isso demonstra que é uma fraude, que o banco está agindo de má fé. E isso é um trabalho maior no começo, mas lá no final você consegue o êxito na ação, que é o melhor, a restituição em dobro dos valores que o seu cliente já pagou e principalmente a indenização. Porque se você não demonstrou que correu atrás e tudo mais, não teve todo esse trabalho, o juiz te dá aí R$ 3.000 de indenização, acha que já é o suficiente e boa, vida que segue. Mas não, a partir do momento que você demonstra para o juiz que você tentou, que de fato a justiça foi a última medida, ele vai falar, olha, realmente essa advogada, ela trabalhou, ela tentou, ela viu que... ela tentou nos meios extrajudiciais e aí eles costumam aumentar até mesmo os honorários de sucumbência ou então os honorários, os valores indenizatórios. Isso que você colocou, Yasmin, é fundamental. E a notificação extrajudicial não é só mera formosura, ela tem esse pretexto também. O desvio produtivo do consumidor é algo cada vez mais crescente no Poder Judiciário. A teoria criada pelo professor Marco de Sala, que tem, né, tudo a ver. Você tentou várias vezes ter cópia do contrato e não conseguiu. Né? Ou teve até entrar com ação exibição judicial para ter a cópia desse contrato. Veja, aí houve um desvio produtivo do consumidor. Ele tentou receber aquilo que lhe é de direito. É um direito do consumidor ter a cópia do contrato. E o banco não fornece. Se ele não fornece, ele está fazendo com que o consumidor perca o tempo vital dele para resolver um problema que o banco já deveria ter entregue no ato da contratação. E ele não fez isso. Então, você precisa trabalhar com essas teses aí de desvio produtivo, dano moral também, porque muitas vezes esses empréstimos fraudulentos, ele cria um caos financeiro na vida da pessoa, né, Yasmin? Às vezes, por exemplo, este empréstimo que entrou ali, ele acaba se misturando com cheque especial e a pessoa acaba se superendividando. São vários empréstimos não solicitados que são feitos e viram uma bola de neve, a pessoa nunca quita, fica aí, como a Yasmin colocou, 10 anos pagando um empréstimo. Então, eu preciso também trabalhar com a tese de dano moral por violação da intimidade financeira daquela pessoa. É importante. Pode falar. Até porque o salário, né, ele já está na Constituição Federal, ele é um bem inviolável. Então, qual o direito que o banco tem em restringir qualquer valor? Seja R$ 10, R$ 20, que é o que eles fazem, né, normalmente. Mas ele não tem, ele fere um princípio constitucional, um direito do consumidor. Porque o salário é o direito dele. E ele só pode se dispor desse valor se ele realmente tiver essa vontade. Então, o banco, quando ele vem e tira, restringe qualquer valor minimamente, ele está aí ferindo um princípio e, através de todo esse trabalho que a gente faz inicialmente, o êxito da ação é quase certo. Embora a gente não possa falar que é causa ganha, mas se a gente tiver um bom trabalho... e outra coisa também, igual a gente citou no começo, pode ser que nós também
temos uma surpresa aí, olha, o cliente assinou o contrato. E aí? Aí vai ser uma litigância de má-fé e tal. Eu sei que tem essa questão de, olha, todos os clientes que chegam, eu peço sim para fazer uma declaração e tudo, mas é um trabalho que o advogado vai ter lá na frente. Ele vai ter que se defender, ele vai ter. Então, se ele trabalha um pouco mais no começo, ele faz com que lá no final ele não tenha nenhuma surpresa desagradável. Evita dor de cabeça, né, Yasmin? Eu falo muito sobre isso. E aí, com relação a esta dor de cabeça, muita gente tem essa dúvida, Yasmin. Peraí, eu tentei notificar o banco, não consegui a cópia do contrato, mandei uma, mandei duas, mandei três, não consegui. Vou para a ação para anular o contrato ou eu peço a exibição judicial desse contrato antes da ação? Eu, pessoalmente, tenho a opinião que eu não vou nessas ações de fraude jamais para ação diretamente. Porque a gente pode ser surpreendido, como você bem colocou. Eu faço, né, e ensino como estratégia de que se faça uma exibição judicial desse documento, porque o judiciário, nesse cenário, tem começado, inclusive, a dar sucumbência nas ações de exibição, quando há resistência administrativa, ele não fornece, para justamente sancionar o banco que fica resistindo a não fornecer cópia do contrato. Então faz a exibição, depois você judicializa. E aí, com relação à exibição, existe hoje no cenário dos tribunais uma divergência, eu diria assim, até para deixar claro a vocês. Alguns estados adotam o padrão de você entrar com ação probatória autônoma de exibição de documentos. Alguns estados, como São Paulo, principalmente, falam, não, não é ação probatória autônoma. Você tem que entrar com a tutela cautelar antecedente de exibição de documentos. E neste mesmo processo, você adita e apresenta a demanda principal. Então você tem esses dois cenários e você precisa analisar o que acontece no seu tribunal aí. Você tem feito, Yasmin Sapar, tem precisado fazer exibição? Professor, graças a Deus eu tenho tido um bom relacionamento com os bancos. Normalmente, assim, eu consigo atuar junto com os documentos que eles me mandam. Nunca precisei de uma ação de exibição de documentos. Ainda não. Tem que bom. Muitas... ainda não precisei. Eu sempre vejo isso até nos bancos. A gente comenta muito sobre isso, né? Mas ainda não precisei ajuizar esse tipo de ação aqui. Não, isso é maravilhoso, porque é menos tempo que você demanda aí para resolver o problema do consumidor, né? Tô vendo bastante gente comentando aqui. Vamos responder algumas perguntinhas, hein? Pessoal. Tem uma da Joyce Pimenta aqui, que a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre cessão de crédito, é obrigatória a anuência do consumidor. Na minha visão, apesar de, quando a gente estuda a cessão de direitos lá no Código Civil, fala que tem que ter a notificação do consumidor, o que a doutrina majoritária e a própria jurisprudência tem entendido, olha, ela não é requisito de validade da cessão. Né? Com relação à validade, não, ela vai continuar operando seus efeitos tranquilamente. O que você pode depois é sobre a questão da eficácia, trabalhar com tese em cima disso, mas não invalida a cessão. Eu não sei se você tem alguma compreensão diferente, Yasmin, com relação à falta de notificação sobre isso. Eu penso que sim, tem que ser tratado como se fosse um empréstimo feito. Houve a cessão, você vai questionar todo o trabalho ali. Mas a falta de notificação não invalida, na minha visão. Né? Não invalida. Deixa eu ver se tem mais aqui, tem mais perguntinhas. O pessoal tá, ó. Esse aqui, ó. Ó, o Felipe também é da Advocacia Diferenciada. Grande abraço, Felipe. Mesmo tendo visto a falsidade da assinatura do contrato, não deve anexar no inicial? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E tem outras aqui no mesmo sentido. O pessoal pergunta assim, peraí, no caso de fraude, eu devo apresentar o contrato na inicial ou não devo apresentar o contrato inicial mesmo que eu tenho? A minha visão sobre o assunto, Felipe, é sempre, se você tiver o contrato em mãos, apresente ele. Porque você quer uma tutela provisória. Se você não apresenta o contrato, que juiz que vai dar a liminar em seu favor? Nenhum, porque ele vai esperar ouvir o banco. Então, eu entendo que o adequado é você apresentar, mas bater forte na tese. Olha, juiz, eu estou impugnando a autenticidade desta assinatura. Consequência disso, aplicação de 2 artigos do CPC. O primeiro é o artigo 428, que fala que quando eu impugno a autenticidade de um documento particular, cessa a fé daquele documento. E esta fé só será recuperada na forma do artigo 429, inciso 2. Ou seja, o banco que produziu o documento deverá provar que aquela assinatura é autêntica.
E isso está referendado por quem? Pelo STJ, tema repetitivo 1061. Então você tem que trabalhar com essa linha de argumentação. Eu prefiro sempre juntar. Você faz de alguma forma diferente, Yasmin, com relação a juntar contrato ou não juntar? Eu junto tudo que o banco me manda, tudo. Mesmo, principalmente quando eu vejo, tem a assinatura, teve uma fraude na assinatura, ela não corresponde à realidade, as fotos, tudo, porque eu já demonstro, né? Até porque a gente já tentou fazer essa solução extrajudicial, não deu certo, então eu sempre apresento todos os documentos e já vou contestando exatamente na própria inicial. Porque na hora que chega para o jurídico do banco, ele já não vai ter o que mandar para a gente. Aí eles fazem uma contestação super genérica, mas a possibilidade de ter até mesmo já um acordo ali é muito grande. Esse aqui vai pegar, hein? Do Faisal também, que é advogado diferenciado. Pergunta complexa, viu, Faisal? Quando o contrato é feito em caixa eletrônico, mas o cliente diz que não fez, como confirmar? Na minha visão, todos os contratos, quando eu falo de não ter feito, eu estou discutindo a autenticidade da assinatura. A assinatura nós temos várias formas. Eu tenho aquela física que a pessoa vai lá e assina. Nós temos a eletrônica, que é hoje no padrão INSS a biometria facial. Mas nós temos as assinaturas nos terminais de autoatendimento, que é esse que você está falando, que é o caixa eletrônico. Como é que se valida uma assinatura ali? Ou é pelo cartão e senha, ou é pela biometria, porque alguns bancos já têm ali a leitura digital, né? Então ali pode ser uma forma de se fazer essa validação. Então o banco tem que mostrar, não é simplesmente uma tela, um print, os bancos fazem isso, você já pegou mesmo. Eles printam a tela e falam, ele usou cartão e senha. Não. Print não é prova de nada, por isso que você precisa saber um pouquinho sobre provas digitais. Print não é prova de nada. Banco, você tem que apresentar o log do sistema. Presta atenção, pessoal. Isso aqui é importante. Banco, você tem que apresentar o log do sistema para demonstrar toda a cadeia histórica daquele dia que foi celebrado o contrato. O log, pessoal, o que é? Nada mais é que o registro, é como se fosse um diário da vida daquele cliente dentro do banco. Então, tudo que acontece na conta daquela pessoa fica registrado ali. Inclusive, se o gerente fica acessando de modo indevido a conta daquela pessoa, fica registrado no log. Então, nesses casos de terminal de autoatendimento, você precisa ter esse log. Uma outra forma de provar, mas vai depender do tempo, é você pedir a microfilmagem do terminal de autoatendimento. Porque hoje, praticamente todos esses caixas eletrônicos têm um sistema de gravação. Peraí, naquele dia e hora, quem estava ali de frente para o caixa, era o consumidor ou não era? É uma forma de provar. E para mim ainda continua valendo a lógica de que o ônus de provar essa assinatura é do banco, porque é uma forma de assinar o contrato. Então o banco é que tem que, como diz o outro, se virar para rebolar e aí provar ali que aconteceu aquela assinatura. Mas você vai dar indícios para o juiz. Ó, juiz, ele tem que apresentar o log, ele tem que apresentar a gravação. Juiz, então inverta o ônus para ele, com base no artigo 429 e manda ele provar. Você já pegou desses terminal de autoatendimento, Yasmin, aí também? Já. E principalmente também a questão do dever de informação, né, professor? Porque muitas vezes a gente, através do ônus da prova, a gente pede para saber se realmente o consumidor ele tinha ciência de tudo aquilo, se foi informado que realmente era um empréstimo, quais eram as taxas daquele empréstimo, se ele realmente quis contratar. Então, realmente, através da inversão do ônus da prova, quem tem que demonstrar isso é o próprio banco. E para a gente fechar aqui a última, que senão eu não vou deixar a doutora Yasmin trabalhar. Já são quase 9h30 da manhã aí de Brasília, em Minas Gerais. Eu estou aqui num fuso horário diferente, 8h24. 8h30 mas, ainda aí. Aqui eu caio da cama para fazer live. Literalmente. A doutora Bianca pergunta, em caso de fraude, a seguradora pode ser responsabilizada objetivamente? Olha, é diferente a sua pergunta, porque assim, o contrato é feito entre o consumidor e a instituição financeira. A seguradora, ela, na parte contratual de seguro, que o contrato de seguro é um contrato acessório, ele tem cláusulas específicas de cobertura.
né? Pode ser um seguro prestamista, pode ser um seguro de dano, vai depender do tipo de seguro que aconteça ali. Seguro por morte, seguro de proteção financeira por perda de emprego, depende da cobertura. Eu vejo que, na verdade, você não precisa nem perder tempo com isso. Por quê? Quem que fez o contrato foi o banco. A seguradora entrou ali como um contrato acessório. Até mesmo em várias situações como uma venda casada. Ela nem participa diretamente da venda do seguro que está embutido naquele contrato. Eu entendo que você não precisa perder tempo. E aí, Yasmin, você, mais do que eu, pode falar sobre isso. Litigar contra banco, gente, é ter no polo passivo uma pessoa que paga, que quita o que você ganhou. Você não tem que ficar correndo atrás do banco para quitar. Não tem aquela saga, né, de em busca do devedor na execução ali, no cumprimento de sentença. Não tem essa saga. O banco paga. Então, por que eu vou colocar mais um no polo passivo para aumentar tempo de estação, aumentar defesas, aumentar a réplica, aumentar a possibilidade de recurso? Qual a necessidade? Eu não vejo necessidade. Então, não é nem questão de poder ou não, é questão de estratégia jurídica. Eu não colocaria jamais a seguradora no polo passivo desses casos de fraude bancária. Deixa o banco e ele que se vire, porque nós temos uma solidariedade, no mínimo. E eu posso cobrar tudo do banco. Né? Se você consegue ver de um outro formato, Yasmin, esse cenário? Não, eu também colocaria só o banco. Realmente é mais fácil, mais rápido receber. Deu o prazo ali, é isso. Já né, no contrato. Pode falar. Professor, tem uma pergunta aqui também com relação às notificações. Josiane, se as notificações têm que ser feitas pelo próprio consumidor. Essa eu acho bacana a gente responder também. Sim, sim. É o que a gente aprende, né, até no curso, que a gente sempre faz assinando junto com o cliente. Mas para fazer essas notificações, tanto pelo consumidor.gov ou pelo Bacen, é através daquele acesso do gov.com, né? Que todo consumidor, todas as pessoas, todo cidadão tem. Muitas vezes eles chegam no escritório e falam que não tem, mas aí a gente acessa lá, as pessoas possuem esse acesso, a gente faz, e eu faço até no escritório uma declaração que a pessoa está cedendo a senha de acesso dela, que ela tem ciência que ela está cedendo a senha, para que através do acesso dela nós possamos assinar junto com o consumidor. Então, eu faço a notificação. Eu estava tendo, até vi que alguns alunos do curso também estavam tendo a objeção na resposta dos bancos, porque diziam que que havia fortes indícios que não era o consumidor, ou então pedia para que aquela assinatura fosse feita por procuração pública, né, escritura pública. E aí eu através eu assinei uma plataforma que tem um reconhecimento, tem um reconhecimento facial, manda o SMS, e eu tenho enviado tanto a procuração, que do curso é super diferenciada, procuração maravilhosa, e tanto a procuração quanto as notificações, eu peço a assinatura digital do cliente. E ela tem também uma força, né? Por isso, os bancos têm respondido, não tive nenhum problema depois que eu comecei a adotar essa forma. Mas as notificações são assinadas junto com o cliente e feitas pelo login do consumidor. Não, isso é fundamental, gente, para você não ter problemas aí no seu uso, até isso que você colocou, Yasmin, de ter um termo de consentimento, né, nesse fornecimento de dados, para não ter problema com relação à LGPD, a gente precisa ter muita cautela com isso aí, tá? É muito importante. Na verdade, o assunto, Yasmin, nós ficaríamos a manhã toda falando aqui de fraude, porque ele se desdobra em vários outros subtópicos que tem tudo a ver, né? A questão de assinaturas eletrônicas, as práticas bancárias, mas eu acredito que nós conseguimos aqui transmitir o máximo de conteúdo possível, né? Uma live que passaram de 100 pessoas aqui assistindo aqui ao longo, né, da nossa live. Então, assim, só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a você, Yasmin, que disponibilizou um tempo para estar aqui para falar sobre esse assunto, falar sobre a sua advocacia. E fica aí o tempo para você fazer as suas últimas considerações, como os outros, xingar, brigar com o professor, falar mal do curso dele, o que você entender que é relevante. E aí, despedir. E quem não segue Yasmin, ó, clica aqui, passa a seguir, porque ela realmente tem um trabalho diferente. E eu só convido pessoas que fazem diferença na advocacia aqui para estar comigo, tá bom? Fica as suas últimas considerações, Yasmin. Professor, muito
muitíssimo obrigada pelo convite, e não só pelo convite, mas por todos os ensinamentos, né? Eu já sou aluna do curso aí, estou indo para o meu 2º ano e pretendo ficar até mesmo nos próximos cursos que sei que serão lançados, porque assim, é diferente. Como eu disse, há 8 anos eu advogo e sempre fui em busca de professores que ensinassem mesmo, mas uma advocacia diferenciada, realmente. Não é só o nome, ela de fato é o que diz ser. Então, eu agradeço por todos os ensinamentos. Para quem não é aluno do professor, ele tem uma didática excelente e não só isso, ajuda a gente. Então, a gente manda no Telegram, tem vezes que as dúvidas são respondidas aqui no perfil, então isso é muito bacana, porque nós estamos em constante aprendizado, né? Então, eu acho que sempre tem muito a agregar. As aulas de segunda-feira, os bunkers são maravilhosos, porque tem essa troca de informação entre todos. Então, assim, eu só tenho a agradecer todos os ensinamentos, as oportunidades. E quem não é aluno está perdendo tempo, porque o leque de possibilidades que a advocacia bancária nos dá é enorme. E o lucro também é muito importante, né? A gente não pode ser hipócrita de falar que não, mas o lucro é muito bom e quem paga são os bancos. Então, sucumbência a gente recebe, não tem esse negócio de justiça gratuita. Os bancos não querem parcelar lá no final, eles vão pagar de uma vez só. Então, isso é muito bom, é muito lucrativo para nós e tem sido muito bom. E das perguntinhas aí, quem quiser fazer parcerias também, estou à disposição. Isso é interessante, né, Yasmin? Como dentro da advocacia bancária diferenciada, e a live aqui é a prova disso, né? Está surgindo a oportunidade de parceria aqui dentro da live. Dentro do próprio nosso grupo do Telegram, vários alunos, né, se conectam, fazem parcerias ao longo do tempo, né, Yasmin? Isso acontece constantemente lá dentro do nosso grupo. Então, a ABD, na verdade, não é só simplesmente um curso. Eu considero ali já uma grande família de advogados, um grande time de advogados que querem realmente fazer a diferença aí no dia a dia da sua vida. Óbvio, todo mundo tem que faturar, porque ninguém vive de amor, né? Ninguém vive... precisa ganhar dinheiro. E segundo, você está resolvendo um problema social, que é a lesão que os consumidores estão todos os dias sofrendo dos bancos. Isso é um fato, né, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Então isso é muito bacana dentro do nosso curso ali. E eu só tenho a agradecer, Yasmin. Espero que nós tenhamos novas oportunidades, né? Eu já tenho convite, eu vou adiantar. Já tenho o convite da Yasmin pela comissão da OAB de Minas Gerais. A gente vai estar lá falando com vocês também. E fica o convite a todos vocês para participar conosco. E segunda tem o Bunker Bancário, para quem é nosso aluno, segunda, às 20h30 de Brasília, estaremos lá para debater os mais importantes assuntos do direito bancário. E aí, lá é sem filtro, né, Yasmin? Aqui é com filtro, porque lá o negócio pega fogo mesmo. Pode falar de tudo. Pode falar de tudo. Obrigada, Yasmin, professor. fica com Deus, uma excelente semana. Dia 25, lá pelo perfil da OAB Jovem. Pode deixar. Um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Com Deus.